Olá, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre o seu lar. Volto a me apresentar, talvez você não me conheça. Sou o pastor Anderson Verdão, pastor na Igreja Batista da Conquista, na cidade de Sumaré. A mensagem a qual você está assistindo neste momento é para a nossa escola bíblica dominical, que acontece todos os domingos às 9 horas da manhã em nossa igreja. E o que Deus me colocou no coração para trazer para vocês nessa manhã está embasado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao 21. Talvez você pergunte, mas por que embasado na Bíblia? Nós cristãos evangélicos temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, assim como eu já falei para vocês em alguns vídeos atrás. Nós cremos nela como palavra única de Deus. Tiramos ela nosso entender, nosso aprendizado, tiramos dela o que é a vontade de Deus e através disso procuramos viver conforme Ele ensina e conforme Ele manda aqui na palavra dele. Mas você pensa, mas pastor, um livro escrito por homens? Sim, concordo com você. É um livro escrito por homens, mas também inspirado por Deus, que veio com o objetivo de ensinar, de corrigir, de instruir em justiça, ou seja, ensinar a você e eu como viver da forma que engrandeça e que glorifique a Deus. Está escrito lá em Timóteo. Foi escrito para que você e eu reconhecêssemos que acima de nós há um Deus vivo, único e verdadeiro, que tem todo o poder nas mãos de tirar e de colocar. Lá já no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, fala sobre esse Deus. Amados, a Bíblia ela demorou cerca de 1.600 anos para ser escrita. Não foi de um dia para o outro, não foi em um ano, não foi em 10, que foi escrito pelo mesmo autor, pela mesma pessoa, que foi vendo, refazendo e reescrevendo, não. Ela durou 1.600 anos, cerca de 1.600 anos para ser escrita, por diversos homens. Entenda uma coisa, ela não muda desde o primeiro livro, em Gênesis, até o último livro, em Apocalipse, contando a história de várias gerações, de várias nações no decorrer dos anos, dos milhares de anos até a vinda de Jesus Cristo. Ela não mudou. Ela tem concernência tanto do primeiro livro em Gênesis quanto até no final. O Novo Testamento faz menção ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento, lá no começo, quando começa Gênesis, faz menção também ao Novo Testamento que um dia seria escrito. Então, ou seja, ela demorou esse tempo todo, em torno de 1.600 anos para ser escrita. Ela contém 1.189 capítulos, de Gênesis a Apocalipse. Cerca de 31.103 versículos, dependendo da versão, não muda muito a quantidade, podendo variar um pouquinho apenas, entre Novo e o Antigo Testamento. Falam de um Deus, já lá no primeiro versículo, no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 1:1, fala que um Deus criou os céus e a terra, um Deus que tem poder para criar, para fazer os céus e a terra e tudo que neles há e existe. Salmo 19, verso 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso está escrito na Bíblia, que Deus criou e o próprio céu e a terra proclamam a glória desse Deus. Já no primeiro capítulo também da Bíblia, no primeiro livro, lá em Gênesis, fala que Deus criou o homem. O primeiro homem foi criado por Deus. Um homem que foi criado para viver em sintonia com Deus, um homem que foi criado para viver na presença de Deus, um homem que foi criado sem malícia, sem pecado,
Um homem que foi criado para estar na presença de Deus sem maldade, sem pecado no coração. Mas um dia, infelizmente, a ganância, o pecado que nós falamos que é a desobediência, tomou conta do coração do homem. E isso tirou a perfeição do homem, isso manchou o relacionamento do homem com Deus, isso tirou a sintonia do homem com Deus, porque o homem desobedeceu a Deus. Qual o momento que o homem desobedeceu a Deus? Deus tinha colocado Adão e Eva no jardim e falou para ele: olha, tudo que tem aqui vocês podem comer, podem desfrutar, é tudo de vocês. Mas aquela árvore que está no meio do jardim, não comam dela, porque o dia que vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer. Adão e Eva viviam em perfeita sintonia no jardim. Viviam em paz um com o outro, com Deus, com os animais, a Bíblia fala sobre isso. Nenhum mal acontecia com eles, mas um dia o pecado tomou conta do coração deles. O desejo de serem igual a Deus, aquilo que foi apresentado pela serpente. A serpente falou para Eva: olha, coma desse fruto. Ela falou assim: não, eu não posso comer, porque Deus falou que o dia que eu comer eu vou morrer. A serpente falou: imagina, quando você comer você vai saber o bem e o mal, assim como Deus sabe. Isso tomou conta da mente de Eva. A ganância tomou conta do seu coração. E um dia então Eva e Adão comeram daquele fruto. E quando eles comeram daquele fruto, eles reconheceram que erraram contra Deus. Eles reconheceram que desobedeceram à voz de Deus, e ali eles ficaram envergonhados. Ficaram com medo de Deus os castigar por causa do pecado, da desobediência a qual eles haviam cometido ali naquele momento. Isso realmente não agradou a Deus. Como castigo, Deus tirou Adão e Eva do jardim, onde havia espaço suficiente para ele, onde ali eles teriam comunhão, teriam a presença de Deus em todo momento. Mas o pecado não agradou a Deus, então Deus castigou Adão e Eva por isso. Deus chegou para Adão e falou: olha, a partir de hoje você vai comer com o suor do teu trabalho, ou seja, você vai ter que trabalhar duro para se alimentar. Você vai ter que trabalhar duro para tirar alimento para a tua família e para a tua casa. Você vai ter que trabalhar duro para conquistar aquilo que você precisar. E para Eva, Deus também falou para ela: olha, a partir de hoje você vai ter dor para ter filhos. Essas duas situações, meu querido, minha querida, foram como castigo, como correção de Deus em mostrar que Ele não se agrada da desobediência, não se agrada do pecado. Isso aconteceu já com o primeiro homem e com a primeira mulher, lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis. E Deus também os expulsou do jardim. Deus não permitiu que eles morassem no jardim, que eles ficassem com ele no jardim. Deus os expulsou da sua presença. E o homem e a mulher, Deus não os criou para sofrer. Deus não os criou para morrer. Deus não os criou para ter problemas diários. Deus os criou com um propósito, para que honrassem, para que o glorificassem. Isaías capítulo 43, verso 7 diz que Deus criou o homem para a sua glória. Verso 21 de Isaías 43 também fala que Deus formou um povo e separou para si mesmo, e um dia esse povo iria adorá-lo. Por causa do pecado de Adão e Eva, Deus os expulsou do jardim, e com o passar dos anos, a terra foi se povoando, a terra foi aumentando de pessoas, e como consequência o pecado, a impunidade, os males foram aumentando, porque não tinham leis naquela época. Cada um fazia a sua própria lei, cada um vivia conforme queria, e aquilo foi fazendo mal para Deus. Deus não foi se agradando daquilo. Gênesis capítulo 6, verso 5 diz que a imaginação e os pensamentos do coração do homem eram constantemente má. Deus via isso no homem, que a maldade predominava em todo momento.
Deus então viu em meio àquela multidão, em meio àquele povo, um homem que não se corrompia no pecado, um homem que não se corrompia nas falhas, mas um homem que mantinha ainda aquilo que Deus queria. Esse homem chamava Noé. E Deus chegou para Noé: olha, constrói uma arca, nela vai entrar você e sua família, porque eu vou mandar um dilúvio e vou acabar com toda essa geração, porque isso não me agrada mais. Noé então obedeceu a voz de Deus, porque Deus haveria de mandar um dilúvio. Então Noé obedeceu e construiu uma arca, ao qual entrou ele, a esposa e seus filhos. Noé obedeceu a voz de Deus, e deles, dos seus filhos, de Noé, surgiu uma nova nação, surgiram novas gerações, novo povo. E desse povo Deus escolheu um para si. A este novo povo Deus deu novas ordens, Deus deu novos preceitos, Deus ensinou coisas diferentes para aquele povo. Obediência era o que Deus queria e ainda quer da sua criatura, quer de você e de mim. Ainda assim, Deus castigou este novo povo, esta nova nação, por diversas vezes, por causa das suas atitudes, por causa dos seus pecados. E aí, quando eles pecavam, eles sentiam o cinto apertar, eles sentiam Deus castigando, eles se arrependiam e voltavam para a presença de Deus, e Deus os abençoava, os guardava. E quando de repente, do nada, eles novamente voltavam a desobedecer a Deus. E aí eles se arrependiam novamente quando o cinto apertava e voltavam para a presença de Deus. Parece conosco, meus queridos e minhas queridas. Um povo que se parecia comigo e você, com o nosso povo, com a nossa geração, que só está bem e Deus abençoando, e de repente somos tão abençoados que nos esquecemos de Deus e da sua vontade e vamos viver à mercê de nós mesmos, dos nossos pensamentos e da nossa vontade. Eu imagino que existe muita gente assim. Enquanto as coisas estão bem, elas não lembram de Deus, não buscam a presença de Deus. Mas quando as coisas começam a apertar, começam a dificultar, correm logo para Deus. Semana passada o irmão da nossa igreja, ele me ligou, é só um relatório que eu quero trazer para você. Ele falou: pastor, olha, aqui na minha rua agora tem tanta gente crente. Eu falei: por que, meu querido? Ele falou: rapaz, olha, eu estou em casa agora, como estou nessa quarentena, está todo mundo tocando louvor, eu consigo ouvir música na casa de todo mundo, louvor de adoração, está todo mundo na sua casa, agora todo mundo é crente. Eu falei: como assim? Porque antigamente cada um ouvia sua música e nenhuma delas falava de Deus ou engrandecia a Deus. Era música do pior ao pior, não vou falar para você o gênero, mas eram todas músicas que não agradavam e não agradeciam a Deus. E agora, com a quarentena, todo mundo pensa em louvar a Deus, em buscar a presença de Deus. É desse povo que eu estou falando para você. Enquanto está bem, não lembra de Deus, mas quando o cinto aperta, recorre para Deus. Assim era aquela nação naquela época, assim era aquele povo naquela época. O texto ao qual Deus propôs no meu coração para trazer para você nesta manhã, ao qual eu já falei, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 13 em diante. O verso diz assim, olha só: e disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça. É o que tinha naquela época, ok? Mas ainda permanece até hoje. Pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então ele lhes propôs uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe e alegra-se.
Mas Deus lhes disse: insensato ou louco, esta noite te pedirão a tua alma, te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Essa parábola, querido, parábolas eram histórias que Jesus contava. Muitas delas difícil para entender. A multidão não entendia. Jesus as explicava em especial para seus discípulos quando ele se encontrava com eles em particular, em determinado momento, que eles tinham dúvida, e eles perguntavam para Jesus sobre essas parábolas que ele contava, que eram histórias que podemos tirar para nós também. A Bíblia, num todo, são histórias escritas para que você e eu tiramos para nós também. E dela um aprendizado de como viver e como não viver concernente à vontade de Deus. Ela fala de um texto de pessoas que trabalhavam, que sofriam, que cansavam, que ficavam ricos, e quando a riqueza vinha depois do sofrimento, depois do cansaço, se esqueciam de Deus, se esqueciam de viver na presença dele. Muitas pessoas trabalhavam dia a dia, sol a sol, chuva a chuva, e se enriqueciam assim como ainda é nos dias de hoje. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida. Não é pecado ser rico, não é pecado. Porém, muitos que ficam ricos se esquecem de Deus. Muitos que ficam ricos se afastam de Deus, acham que já conquistaram tudo na vida, mas falta muita coisa ainda. Que não falo terrenamente, mas espiritualmente falando. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa disso, alguns perdem a fé, se torturam com dores e com sofrimentos por causa da riqueza, de buscar mais a riqueza, esquecem a família, esquecem a saúde, esquecem que existe Deus e que Deus está acima de todo conhecimento, de todo entendimento, que Deus conhece todas as coisas. Já no começo deste livro de Lucas, já no capítulo 12, ao qual eu relatei para você que estaríamos lendo, lá no comecinho, no verso 1, diz que quando Jesus estava falando sobre essa parábola, tinha milhares de pessoas ao redor dele, a ponto dessa aglomeração, um está atropelando o outro. As pessoas queriam ouvir sobre o que Jesus tinha para dizer, sobre os seus ensinamentos. Alguns estavam ali para ver algum milagre, algum sinal, alguma maravilha de Jesus, outros estavam realmente para aprender. E essas pessoas também ouviram desse relato de Jesus, dessa parábola de Jesus. E Jesus contou essa parábola quando uma pessoa daquela multidão levantou a mão e falou: mestre, fala para o meu irmão, para ele repartir a herança que tem comigo. E Jesus chega para esse rapaz e fala: quem me colocou juiz entre vocês? E é onde Jesus então propõe essa parábola, dizendo que o homem ele trabalha diariamente de sol a sol, junta riquezas, junta seus bens, mas ele se esquece do essencial. Ele esquece de que Deus é o essencial na vida das pessoas e tem o melhor para elas. Hoje em dia, amado, minha amada, as pessoas pedem um bom emprego, pedem saúde, pedem uma vida estável. Isso não é pecado, não é. Pecado é a falta de reconhecimento depois que nós recebemos aquilo. Geralmente achamos que o bom emprego nós conquistamos por causa da nossa capacidade, por causa da nossa inteligência. Geralmente nós reconhecemos a nossa saúde porque nós temos uma vida light. O eu faço, eu posso, eu quero, eu sei, eu tenho força. Geralmente conquistamos vida estável, riqueza, achando que a nossa inteligência e a nossa capacidade mental é de nós mesmos. Não, foi Deus quem permitiu você capacidade mental. Foi Deus quem te deu inteligência suficiente para conquistar tudo isso. Mas quando você conquista tudo que você deseja, você esquece de Deus.
E quando você precisa, você recorre a Deus. Foi isso que aconteceu lá no passado. No relato que eu contei desse amigo meu, desse irmão que me ligou trazendo essa situação, de pessoas que agora, por causa de estarem nas suas casas na quarentena, agora estão louvando e adorando, mas quando não tinha o problema da quarentena, que podiam viver livremente, viviam pecando e ouvindo tudo que não prestava, fazendo tudo que não prestava. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Que muitas vezes, quando estamos no perigo, buscamos a Deus, mas quando Deus nos dá, nós esquecemos dele e vamos viver da forma como nós queremos e como o nosso coração manda. Muitas pessoas juntam riqueza para si, mas esquecem que foi de Deus a permissão da sua riqueza. Muitos se tornam até arrogantes por causa do poder aquisitivo que conquistam. Passam por cima da família, esquecem famílias, esquecem de onde veio e vai vivendo a vida em prol de si e em favor de si mesmo. Esquecem que Deus os permitiu. O livro de Salmo também, capítulo 62, fala que todo poder pertence a Deus. A fidelidade pertence a Ele, pois Ele mesmo vai retribuir a cada um. Essa é a parte que eu quero que você entenda. Pois Ele mesmo vai retribuir a cada um o que você fez ou o que você deixou de fazer. Se você reconheceu ou não o agir de Deus em todos os momentos, Deus vai retribuir a cada um aquilo que Ele fez. O louco, pastor, meu querido e minha querida, a Bíblia diz que Deus é amor. Mas também a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, ela fala que Deus é justiça. Ele é justo, porque Ele reconhece e sabe o que você e eu somos capazes quando estamos bem e quando estamos mal, se buscamos ou não a presença dEle em todo momento. Se na luta você reconhece o agir de Deus, amém, louvado seja Deus. Se na doença você reconhece que é Deus que está te restaurando, amém, louvado seja Deus. Mas se na vitória, se na cura, nas bênçãos, você não reconhece o agir de Deus, meu querido, minha querida, eu só quero pedir misericórdia de Deus para a sua vida. Porque Ele te conhece muito mais do que você. Porque Ele sabe e tem preparado para você algo melhor. Se você não reconhece que Deus está trabalhando na tua vida, Ele te conhece muito mais e Ele vai te retribuir, se você fez bem ou se você fez mal. Nesta parábola contada por Jesus, essa história que Jesus contou ali para que as pessoas estavam ouvindo, para que as pessoas meditassem sobre aquilo, Jesus está falando que a riqueza, o bem financeiro não prolongam a vida nem o bem-estar financeiro de ninguém. Não evitam a dor, não evitam a aproximação do sofrimento, não evitam a morte. A riqueza não evita nada disso. É loucura pensar assim, é loucura pensar como este homem que Jesus falou: olha, eu vou juntar, vou quebrar os meus celeiros, vou construir outros maiores para juntar meus bens e minhas riquezas, porque agora eu já juntei para muito tempo. Agora eu já fiz, como diz no dito popular, já fiz o meu pé de meia, então agora eu vou viver a vida. Mas este homem, ele esqueceu que a vida vai acabar. Este homem esqueceu que a vida um dia tem o seu ponto final também, que Deus vai requerer a alma. E Jesus disse: olha, louco, nessa história, nessa parábola que ele contou, esta noite vão te pedir a tua alma. O que você fez? O que você preparou? É loucura pensar que o dinheiro é tudo na vida, porque a eternidade, meus queridos, para que você e eu possamos viver numa eternidade com Deus, foi pago um alto preço, mas não foi valor financeiro. Foi pago o preço de sangue, para que você e eu um dia pudéssemos herdar os céus.
pudéssemos morar lá na casa de Deus. Não foi uma riqueza que o bicho come, que a traça corrói, que acaba com tudo, não, mas uma riqueza lá no céu, na presença de Deus. E Jesus pagou esse alto preço. O seu dinheiro, a sua riqueza, reconheçam que foi Deus que te capacitou a conquistar. Não passe por cima das pessoas, não seja arrogante, não seja tão arrogante ao ponto de esquecer que Deus te deu saúde, capacidade e discernimento para conquistar. Assim como aquele homem, olha, eu vou descansar agora porque eu já tenho tudo que eu precisava. Não. O objetivo de Jesus com essa parábola, com essa palavra, é nos mostrar, nos trazer que a vida dos homens que a gente imagina, ela não é protegida fortemente pelos nossos bens, porque o homem rico, ele é condenado pela loucura, não pela riqueza. Ele é condenado pela loucura que toma conta da sua mente, em saber que a vida dele, em pensar que a vida dele dependia daquela riqueza, daquelas posses, daqueles bens. Porque a vida do homem, ela é dependente de Deus, da sua vontade. Porque muitas vezes, quando nós conquistamos bens, nós esquecemos de viver na presença de Deus. Nós esquecemos que Deus age em todo momento e conhece tudo sobre você, sobre todas as coisas. De Deus vêm as bênçãos tanto para rico quanto pobre. Isso não é somente para ricos não, meu querido. É para todo tipo de classe social. Seja na riqueza, seja na pobreza, seja naquilo que Deus está te dando e você não está reconhecendo. Seja um emprego bom que Deus te deu, mas você, num determinado momento, você começa a reclamar da carga horária, você começa a reclamar do serviço, você começa a reclamar do seu patrão. Mas você pediu um emprego, Deus te deu e agora você não reconhece. Você viu que é tanto o lado financeiro quanto não, a parte rica, quanto independente de qualquer classe social. Deus nos dá as coisas que reclamamos. Você pede, Deus dá, e muitas vezes você não reconhece que Ele deu, e você despreza tudo aquilo que Deus te deu. Sabe, é independente de classe social, de credo religioso, independente de poder aquisitivo, se tem muito ou se tem pouco. Para todos esses tipos de classes, um dia a vida vai acabar. E aí Deus vai perguntar: louco, esta noite vão te pedir a alma, vão recorrer à tua alma, o que você tem preparado, para quem vai ser? A nossa alma vai voltar para Deus um dia. Só que infelizmente nós gastamos a nossa vida com os nossos prazeres carnais, com alegrias passageiras. Não zelamos pela vida, pela saúde, pelo nosso espiritual como Deus queria que zelássemos. E Deus vai requerer isso de você um dia. E você vai pagar um alto preço se você não zelou daquilo que Deus te deu. Se você em vida não obedeceu à voz de Deus. Obediência, lembra que nós começamos a falar no começo? Que o homem e a mulher, por desobedecerem a Deus, perderam as bênçãos, foram expulsos do jardim. Vieram para sofrer. Por isso você e eu sofremos hoje por causa do pecado. Somos doentes, passamos lutas e dificuldades diariamente por causa da desobediência, porque queremos o bem a nós mesmos, custe a que custar. Não é errado, mas tem que haver temor do Senhor em nossos corações. Se você tem cuidado da tua vida, da tua alma, oh glória, amém por isso. Mas se você não, meu querido, não tem cuidado da tua alma, não tem cuidado da tua vida, assim como a Bíblia ensina, viver na presença e na vontade de Deus, deixa eu te falar uma coisa: se você está assistindo esse vídeo, é sinal que ainda dá tempo de você mudar.
Se você está assistindo esse vídeo, é sinal que dá tempo de você ainda passar uma borracha nas atitudes e nas suas práticas que você tomaram até hoje. Você reconhece que elas não engrandeçam, não glorificam a Deus, que também não te aproximam de Deus. É um tempo, dá tempo ainda de você passar uma borracha e mudar todo o seu modo de viver, mudar todas as suas atitudes, as suas concepções. Dá para você reconhecer que em Jesus você vai ter novos planos, uma nova vida, novas atitudes, um novo jeito de ser, de pensar e de agir. Deus quer que você e eu possamos viver conforme a vontade dele. Da mesma forma que lá no início da criação, ele criou o homem com o desejo de viver em harmonia, de viver em perfeita paz com esse homem, essa sintonia. É o mesmo desejo de Deus até hoje. Isso só depende de você e de mim. Deus nos dá o privilégio de saber o que é certo e o que é errado, basta você escolher. Porém, em cada decisão, cada atitude sua, confie na presença de Deus e espere que Ele vai te capacitar. A este homem ao qual Jesus relata na parábola, a este homem que viveu a vida gozando dos prazeres carnais, gozando da sua riqueza, dos seus bens, mas esqueceu-se de Deus, a este homem, nessa história que Jesus contou, a este homem restava momentos ainda para se arrepender, porque se ele não se arrependesse, tudo que ele juntou não ia valer de nada, não ia levá-lo para o céu. As suas práticas não estavam engrandecendo nem glorificando a Deus, mas a você, meu querido, minha querida, ainda há uma chance. Ainda é tempo de mudar, de forma que as suas atitudes, as suas práticas glorifiquem e honrem a Deus. O último vídeo que eu gravei nesta semana, eu estava no cemitério da nossa cidade aqui, onde eu gravei um vídeo. Também falei sobre isso, que um dia todos nós vamos ser recolhidos dessa terra. Um dia todos nós vamos estar na presença de Deus. Um dia todos nós seremos ali julgados pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer. O que você tem feito, meu amado, minha amada? Você tem aproveitado a vida para vivê-la intensamente? A seu bel prazer, a sua boa vontade, ao seu bom querer, mas esquecendo de Deus? Cuidado! Não lembre de Deus apenas quando você está com seus problemas, mas lembre-se de Deus quando você está bem. Lembre-se de Deus quando você está sem problema nenhum. É um momento também de honrar, de glorificar e de reconhecer quem Ele é. Porque também, seja na sua dificuldade, ou seja quando você estiver vivendo bem, você também pode ser o seu último momento de vida, onde você vai ser recolhido desta terra, onde você vai parar de respirar. Porque depois, queridos, que nós pararmos de respirar e formos para a presença de Deus para ser julgados pelos nossos feitos, não tem mais jeito. Não adianta quem está aqui clamar por você para que haja misericórdia e mudança, porque não vai ter jeito. Porque você tinha que ter tomado as suas decisões e agido da forma concernente à vontade de Deus quando você estava vivo. Não adianta a gente chorar porque você conhece a tua vida, a tua prática, enquanto você vivia aqui, que você errava e morreu e foi para a presença de Deus. Ai, Deus tem misericórdia. Não adianta, porque suas decisões boas tinham que ser feitas aqui na terra enquanto estava vivo. Então, meu amado e minha amada, ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de você, quando terminar de ver esse vídeo, de correr para o teu quarto, de consagrar a tua vida para Deus e de falar para Deus, para Ele: Deus, eu sei que eu tenho sido egoísta, eu tenho sido arrogante, eu tenho tomado a própria rédea da minha vida, eu tenho vivido do jeito que eu quero e não conforme o Senhor quer. Muda, Senhor, minha vida, muda o meu coração. Faça isso quando você acabar de assistir esse vídeo, meu querido, minha querida, para que você volte a viver conforme Deus queria no começo da humanidade.
para que você volte a viver em perfeita sintonia, em perfeito relacionamento com Deus e a vontade dEle. Como eu relatei no decorrer da história, uma breve história que eu contei para você no começo dessa mensagem, que havia um povo, uma nação que Deus amava e cuidava, mas essa mesma nação que Deus amava e cuidava, Deus abençoava e de repente elas pecavam, Deus os castigava, eles voltavam. Muitas dessas nações, dessa geração, morreram vivendo em pecado. Muitos foram consumidos em pecado e morreram longe da presença de Deus, mesmo sendo escolhidos, separados por Deus. Se você, meu amigo e minha amiga que está vendo essa mensagem, que está longe da presença de Deus, se afastou da igreja, está vivendo conforme você acha que é o certo, cuidado. Cuidado, porque Deus conhece também você. Talvez seja este o último dia da sua vida também. Volte logo para Deus. Pare de pensar que a sua forma de agir, pare de pensar na sua autossuficiência, no seu autoconhecimento, no seu autopoder, pare de pensar nisso. Reconheça que Deus, que criou os céus e a terra, que a terra, o céu e o mar reconhecem quem é esse Deus, porque você e eu não podemos reconhecer quem é esse Deus? O mesmo sol que brilha sobre a cabeça de ricos é o que brilha sobre a cabeça de pobres. O mesmo sol que brilha sobre a cabeça dos justos também brilha sobre a cabeça dos injustos. O mesmo sol que brilha sobre a cabeça dos condenados serão também sol brilha também na cabeça daqueles que serão justificados por Deus. Sim, meu querido e minha querida, se você está vendo esse vídeo, é sinal que ainda há tempo. Há tempo de mudar. Há tempo de voltar para Deus, de rever a sua vida, de rever tudo que você fez até hoje, para que assim então você possa deitar e descansar e falar: eu fiz tudo que agradeça, tudo que engrandeça, tudo que glorifique a Deus. Que você possa deitar na sua cama e pensar dessa forma, deitar sobre o seu travesseiro sem peso de consciência e falar: eu fiz o que devia ter feito, e o que eu fiz não foi em meu favor, foi para que o nome do meu Deus seja glorificado. Que Deus, meu querido, minha querida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe sua vida e seu lar, te dê capacidade para entender este vídeo, esta mensagem, que no teu coração Deus possa tocar profundamente e que você realmente possa meditar sobre essa palavra e mais rápido possível se colocar na presença de Deus. Eu vou orar por você. Eu quero que você feche o seu olho e busque a presença de Deus neste momento. E a nossa oração é assim: Pai, reconhecemos neste momento, ó Deus, que todas as coisas foram feitas pelo Senhor, para o Senhor, para que o seu nome seja honrado, para que o seu nome seja glorificado. Reconhecemos que fomos feitos, ó Deus, para glorificar e honrar também a tua palavra, Senhor, a tua vontade. Então, em nome de Jesus, eu peço que neste momento o Espírito Santo do Senhor visite cada pessoa que estará assistindo esse vídeo, visite cada familiar, cada casa. Pai, que a compreensão não seja do homem, mas a compreensão seja do Senhor para suas vidas, para que possam entender, ó Deus, que em todo momento o Senhor está presente, e que o Senhor, ó Deus, não quer que nenhum de nós sejamos condenados, mas que o Senhor quer que estejamos perto do Senhor. Por isso essa oportunidade de arrependimento, por isso essa oportunidade de mudança de vida. Então, ó Deus, dê a essas pessoas a capacidade e o discernimento de mudar os seus corações, de buscar a sua face, a tua presença. Aqueles, ó Deus, que estão na tua presença, continuem guardados do mal e do perigo. Que o Espírito Santo do Senhor visite cada lar, cada coração.
E que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa, dando discernimento e entendimento e compreensão da Tua palavra e da Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro agradecido e os coloco na Tua presença. Amém. Que Deus, queridos, possa abençoar sua vida. Que você possa ter um dia guardado pelo Senhor. Que você possa meditar na palavra de Deus no dia de hoje. Deus te abençoe. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.